Antes de começar o vídeo, explico novamente que quando eu falo senhores, estou me referindo a homens e mulheres, ok? Novamente, recebi uma mensagem onde uma senhora questionou o motivo de eu só me referir a homens, pois, segundo ela, ao dizer senhores, eu estou excluindo as mulheres. Bem, vamos ao tema deste vídeo. E eu peço que aqueles que discordarem das minhas posições deixem seus argumentos educados nos comentários, que eu responderei de maneira cordial e objetiva. E aos que concordarem, peço que sinalizem os pontos que eu não abordei durante a construção da minha argumentação. O Ministério Público do Trabalho proibiu que as redes sociais ligadas à Meta tenham conteúdo onde crianças figurem como personagem principal. E mais, agora, para que um menor de idade produza conteúdo para a internet, necessitará de autorização não dos pais, mas do judiciário. Senhores, a responsabilidade sobre a criação dos filhos deve ser dos pais e não do Estado. Em sua decisão, a juíza senhora Juliana alega que quando um menor de idade fica exposto como produtor de conteúdo nas redes sociais, pode desenvolver sérios traumas devido a uma possível pressão para que produza conteúdo e que críticas feitas ao menor de idade podem causar danos psicológicos irreversíveis ao seu desenvolvimento emocional. Senhores, no mundo real, os menores de idade estão expostos, dentro das escolas, sejam públicas ou privadas, a todo tipo de violência, geralmente praticadas por outros menores de idade, sem que os menores violentos sejam efetivamente punidos de acordo com os atos análogos ao crime que cometam. Sim, atos análogos ao crime, pois, segundo nossas leis, menores de idade não cometem crimes, por piores que sejam suas ações. Podemos dizer também que os menores de idade que vivem em áreas dominadas pela criminalidade estão diariamente expostos a situações onde os traumas são irreversíveis e, pior, muitas vezes a convivência em áreas dominadas pela criminalidade acaba por vitimá-los fatalmente. Resumindo, senhores, a situação é a seguinte: nós vivemos em um país onde muitos menores de idade convivem diariamente com uma criminalidade armada e presenciam todo tipo de barbaridade nas favelas, onde menores de idade são proibidos de estudar em casa e, obrigados a frequentar uma escola, ficam expostos a todo tipo de violência cometida por outros menores. Um país onde menores de idade sofrem todo tipo de privação por conta da cleptocracia brasileira. Porém, senhores, segundo o nosso judiciário, o que causa traumas irreversíveis em um menor de idade é ele produzir conteúdo para a internet. E chegamos ao ponto-chave. Se a empresa Meta vai ser multada em 50 milhões de reais por ter em suas redes menores de idade que criam conteúdo para a internet, e se a Justiça entende que tal exposição, com a autorização dos pais, é algo criminoso, então quem será responsabilizado e multado pela exposição diária de uma miríade de menores de idade aos horrores dos grupos criminosos que comandam as favelas Brasil afora? Imaginem o seguinte cenário: um menor de idade que vive em uma favela comandada pelo crime, exposto aos maiores horrores que se pode imaginar, decide produzir do seu quarto
e com a autorização dos seus pais, conteúdo para a internet. Segundo a justiça brasileira, ele não poderá ter tal ocupação, porque sofrerá danos psicológicos irreversíveis devido à exposição pública. E tal exposição na internet poderá interferir no seu direito fundamental à educação e ao desenvolvimento de atividades típicas da infância. Senhores, o que afeta mais o dito direito fundamental à educação de um menor de idade? Produzir, com a autorização dos pais, conteúdos para a internet ou frequentar escolas públicas ineficazes e inseguras? Qual a mensagem que a sociedade passa para um menor de idade quando ele assiste diariamente todo tipo de corrupto se beneficiando da impunidade? O que afeta mais o desenvolvimento de atividades típicas da infância, mencionado pela juíza? O menor de idade produzir conteúdo para a internet ou viver diariamente exposto à criminalidade armada que domina boa parcela do Brasil? Senhores, os mais jovens podem não lembrar, mas quem já tem da minha idade, aí, meio século de vida para cima, com certeza tem esta lembrança. Nós tivemos um juiz que, salvo engano, tornou-se desembargador, senhor Ciro Darlan, que em um determinado momento decidiu fiscalizar jovens que trabalhavam como modelo. Ele decidiu fazer isso. E olha, foi um alvoroço na época na imprensa, todo mundo falando que aqueles menores de idade que estavam trabalhando como modelos estavam expostos aos horrores do mundo da moda. E na época, eu bem mais jovem do que sou hoje, com cabelo ainda, e na época não existia internet, eu me questionava o seguinte: no caminho que o então juiz, senhor Ciro Darlan, fazia de sua casa até o fórum onde atuava, com certeza, eu creio que sim, ele presenciava pelas ruas um número absurdo de crianças jogadas nos sinais, cometendo pequenos crimes, jogadas nas calçadas, e nada acontecia. E tanto nada acontecia que até hoje esta é uma grande realidade, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não sei nas cidades onde os senhores residem. E eu não entendo as prioridades do judiciário brasileiro, do legislativo brasileiro. Eu não entendo quais são as prioridades. Uma criança, naquela época, naquele contexto, participar de comerciais, de desfiles de moda, era considerado algo terrível. Mas os mesmos indivíduos que ficavam horrorizados com as crianças que estavam trabalhando no mundo da moda, em seu deslocamento casa-trabalho, casa-fórum, presenciavam pelo caminho uma miríade de menores de idade em situação de carestia e de miséria absoluta, expostos a todo tipo de horror e violência. Porém, se preocupavam com os filhos daqueles que tinham condições de criar seus filhos e que estavam atuando no mundo da moda. É a mesma coisa a questão dos programas infantis que passavam nas redes de TV na parte da manhã. Quem tem a minha idade para cima também vai lembrar disso. Você tinha na Rede Globo, no SBT, na extinta Manchete, programas infantis, e as crianças assistiam, se fosse à tarde, fosse de manhã. E quem, por exemplo, não tem dinheiro para pagar TV a cabo, para ver lá aqueles canais de desenho infantil, hoje em dia não consegue mais assistir, ou então tem que correr para a internet. E naquela época era aberto para todo mundo, e lógico e evidente que as emissoras aproveitavam desses programas e desses horários para colocar, para que nos anúncios aparecessem brinquedos da Estrela e de outras empresas que fabricavam bonequinhos, carrinhos. Pois bem, alguns indivíduos de esquerda entenderam que fazer comercial de brinquedos era algo discriminatório,
porque no Brasil algumas crianças não podiam ter brinquedos. E aí decidiram o seguinte: vamos impedir todo mundo de fazer comercial de brinquedo, que assim ninguém sofre. Ou seja, o problema não é a miséria que esses senhores colocam, impõem à sociedade brasileira. Não, o problema não é este. O problema é o comercial. O problema é o desenho que passa na TV. Automaticamente, como não tinha anunciante para aquele tipo de produto, que eram os desenhos animados, as crianças, as emissoras de TV tiraram aqueles programas do ar e as crianças perderam a possibilidade de assistirem gratuitamente, entre aspas, os desenhinhos que assistia-se de manhã e à tarde. Então é mais ou menos isso, senhores. É o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro. Ele sabe o que é melhor para todos nós, porque nós somos tolos, idiotas, burros e só servimos para pagar cada vez mais impostos.